Boa tarde a todos, então. Estamos dando início à nossa sessão de defesa de mestrado da Vanise Menegaldo. Eu gostaria de agradecer à professora Grace Tibério Cardoso e o professor Ricardo Fernandes, que gentilmente aceitaram o convite para fazer parte dessa banca. E, Vanise, você tem de 30 a 45 minutos para apresentar o seu trabalho. Depois a gente faz uma sessão de questões, né, com os docentes, e aí a gente se retira para uma sessão privada, onde a gente vai fazer a avaliação, tá bom? E aí a gente retorna com o resultado, tá certo? Bom, o trabalho dela tem o título de Configurações Urbanas, Fatores Socioeconômicos e Conforto Térmico em São José do Rio Preto. Fique à vontade aí, Vanise, somos todos ouvidos. Tá bom. Obrigada, Érico. Deixa eu colocar aqui para apresentar para vocês. Vocês me ouvem bem? Uhum. Qualquer coisa, Érico, você me fala aqui, tá? Porque eu não vou estar vendo vocês. Sem problema, fica tranquilo. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria novamente de agradecer aos professores participantes da banca, a Grace, ao Ricardo e a você, Érico. Meu nome é Vanise Menegaldo e eu vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, cujo título é Configurações Urbanas, Fatores Socioeconômicos e Conforto Térmico em São José do Rio Preto. A minha apresentação vai ser dessa maneira: introdução, justificativa, objetivos, metodologia. Vou apresentar para vocês o resultado e a conclusão do meu trabalho. Bom, para introduzir essa questão, eu vou trazer um conceito que a IOD diz que o essencial para a vida no planeta é o ar, a água, o alimento e o vestuário. E tudo isso são questões ligadas e dependentes das questões meteorológicas, né? As condições meteorológicas. Então, as condições climáticas, elas são muito importantes e, além de essenciais, elas também são importantes para o conforto térmico da sociedade. Essas condições climáticas, elas afetam o clima global, né, que seria o macroclima, as unidades intermediárias, que seria o mesoclima, a questão das cidades, e o microclima, né, escala microclimática, que seriam as ruas, os espaços isolados. Então, o clima pode ser analisado dessas três maneiras. Na questão do mesoclima, o espaço verde, ele favorece muito a habitabilidade e a vitalidade nas cidades e favorece essa questão de conforto térmico nas cidades. E existem alguns estudos que pesquisam as relações desses espaços verdes com as diferenças socioeconômicas. Então, dependendo da localização desses espaços, das diferenças socioeconômicas entre esses espaços, existem mais ou menos áreas verdes nesses locais. E essas áreas verdes existentes estão totalmente relacionadas com essas questões de água, alimento e nessas questões de conforto térmico ambiental. E essa correlação entre a cobertura vegetal e a renda, ela é documentada em diferentes estudos, e essas áreas verdes, elas trazem, além do conforto térmico, diversos benefícios, né, na malha urbana, porém a escassez dessas áreas verdes existentes, elas também causam prejuízos. Então, quando elas existem, elas trazem muitos benefícios, podem causar diferentes benefícios na questão do conforto ambiental, na malha urbana, mas quando elas não existem, também causam bastante prejuízo nessa questão da urbanização, da impermeabilização do solo, aumenta a temperatura, dificulta a permeabilização do solo, infiltração da água, diversos outros fatores. Então, essa urbanização, o aumento da urbanização, que leva a essa redução das áreas verdes e a impermeabilização das superfícies, ela gera essa preocupação com o clima e o meio ambiente. Desculpa, eu voltei.
E essa preocupação desse crescimento acelerado e desordenado traz cada vez mais essa preocupação com o clima e o conforto dentro da sociedade. Principalmente nas áreas de países em desenvolvimento, né, que são países que têm a maior quantidade, maior densidade populacional dentro de pequenos espaços, com áreas de crescimentos urbanos muito acelerados. E esse é o caso do município de São José do Rio Preto. O São José do Rio Preto tem aproximadamente hoje quase aí 500 mil habitantes, e com uma taxa de urbanização de 93%, quase 94% anual, e uma taxa de crescimento de percentual de 0,94%. É um crescimento bem alto, então é uma preocupação que existe no município, esse crescimento, com essa impermeabilização do solo, e essas questões das áreas verdes existentes e as desigualdades populacionais. O município de São José do Rio Preto, desde a década de 50, ele já vem sendo referência, né, de questões de comércio, emprego e sendo referência em negócios regionais. Hoje o município encontra-se num processo, até já foi aprovado, um processo de se tornar região metropolitana. Então hoje o município de São José do Rio Preto já é considerado região metropolitana, e apesar disso ainda existe essa disparidade de setores, diferenciação de questões em localizações mais precárias quanto a áreas verdes, outras mais precárias com infraestrutura urbana. Então tem uma diferenciação e uma desigualdade nessa malha urbana do município. Quanto ao clima, o clima de São José do Rio Preto é um clima tropical. O verão tem muito mais chuvas do que o inverno. A temperatura gira em torno de 25 graus Celsius. E apesar de ser uma região metropolitana, São José do Rio Preto teve, o ano passado, uma revisão do seu plano diretor, e conforme eu estava fazendo até o trabalho, eu não havia visto muita questão climática no plano diretor, e aí eles finalmente publicaram essa revisão, e realmente, com a pesquisa, a gente pôde constatar que nesse plano não há qualquer menção a questões climáticas, né? No plano tem uma disposição que eles dispõem diretrizes para realizar uma elaboração de um plano de sistema de áreas verdes e de conservação, né, para o prazo de 1 ano, ou seja, a revisão foi aprovada o ano passado, seria para o final desse ano aí eles aprovarem essa elaboração desse plano de áreas verdes. Porém, em questão climática, não há nenhuma menção assim no plano diretor, nessa revisão, sobre questões climáticas e conforto térmico ambiental, como recomendaria aí o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, né, que seriam as ações contra a mudança global do clima. Então, nesse plano diretor, nessa revisão, não há qualquer menção a essas questões climáticas. E isso é de extrema importância, porque essas questões das mudanças climáticas têm que ser abordadas no plano diretor, porque é de extrema importância que esses parâmetros climáticos sejam desenvolvidos juntamente ao planejamento urbano das cidades. Então, o município de São José do Rio Preto, que já tem essa desigualdade, que já vem crescendo dessa maneira, seria importante que esse parâmetro de climatização urbana estivesse no plano diretor municipal. Porque dessa maneira, com o planejamento e a inclusão desses índices climáticos, a gente poderia minimizar ou maximizar, né, os impactos, tanto benéficos quanto maléficos dessas ações nessas áreas urbanas, nessas áreas adensadas, e principalmente nessas áreas de vulnerabilidade, que seriam as áreas de desigualdade social. Esses diferentes tipos de análise, então, seriam muito importantes para o município de São José do Rio Preto, quanto a essa necessidade de integração da questão climática na cidade como um todo. Bom, então o município tem essa desigualdade, né? É importante, assim, desigualdade do tecido urbano, e essa falta dessa questão no plano diretor pode gerar uma baixa do desenvolvimento térmico, pode
afetar a saúde dos habitantes, a eficiência energética das edificações, prejudicar as condições de conforto, tanto do microclima quanto do mesoclima da cidade de São José do Rio Preto. O plano diretor também faz menções bem genéricas sobre essas áreas desiguais e de interesses sociais e tem pouco destaque para essas questões climáticas, né? Então, seria muito importante que essas áreas do município de São José do Rio Preto fossem abordadas e analisadas para entender um pouco melhor como que funciona a questão climática no município, para que isso pudesse ser de maneira efetiva colocado efetivamente junto ao planejamento urbano da cidade. Então, assim, existem vários parâmetros que são usados para identificar os modelos de percepção térmica, e o PET é um deles, é um dos mais usados, para identificar essa relação de conforto entre a satisfação, a temperatura e outras variáveis que são dentro do PET. Então, para a gente chegar ao PET, que é uma temperatura fisiológica equivalente, né? Então, ela é uma temperatura de conforto, é um parâmetro de conforto, né? É uma temperatura fisiológica equivalente. E para considerar o PET, eles são usadas as variáveis individuais e ambientais. As individuais, que seriam o vestimenta, o isolamento, a satisfação, a percepção, a atividade que a pessoa está realizando, quanto tempo ela está fora, a aclimatação. E as variáveis ambientais, que são a temperatura do ar, umidade do ar, velocidade do vento, temperatura de globo, temperatura média. Nesse trabalho, a gente usa também de outros parâmetros da geometria urbana para fazer essa análise dos recortes a serem analisados. Então, a gente utiliza muito do fator visão de céu. O fator visão de céu, ele é uma estimativa da área visível do céu, e ele é um dos fatores que é uma principal determinante, assim, da formação dos fenômenos da ilha de calor. Então, ele é um fator que a gente considerou muito na nossa análise de cada recorte do município, e ele é de extrema importância também para analisar junto ao PET. A relação altura-largura, a orientação dos cânions urbanos, a rugosidade do tecido urbano, a relação entre essas áreas permeáveis e impermeáveis, a proporção de áreas construídas e abertas, características da vegetação, todas essas são características também muito importantes junto ao PET, que ajudam a gente a analisar e classificar climaticamente esses locais. Então, analisando a cidade de São José do Rio Preto, analisando essas características de como é importante essas questões climáticas e ambientais, a gente verifica a necessidade de promover a melhoria desses espaços, a aplicação desses conceitos de climatologia urbana na legislação, que ainda não é efetiva, e as áreas de interesse social, uma necessidade de verificar essa disparidade ou não entre essas áreas e proporcionar, né, a possibilidade de melhorar esses espaços na questão térmica. Então, o objetivo do trabalho é investigar a relação entre esses índices de conforto térmico de 4 áreas verdes, abertas na configuração urbana do município de São José do Rio Preto, considerando essas distinções socioeconômicas entre diferentes locais, e a percepção e satisfação dessas pessoas que frequentam esse local, estabelecer essa relação socioeconômica de percepção e satisfação com o índice de conforto PET para os pontos selecionados. Apareceu alguma coisa aqui para mim, eu acho que alguém entrou. Deixa eu ver aqui. Só permitir aqui. A metodologia. A minha metodologia foi a definição de recortes, a análise desses recortes, a coleta de dados, os parâmetros e o cruzamento de dados. Então, primeiro, a definição dos recortes. Foram selecionadas, então, 4 áreas no município de São José do Rio Preto. Aqui nesse mapinha a gente consegue ver os 4 pontos, 1, 2, 3 e o 4. Em preto a gente tem o perímetro urbano de São José do Rio Preto, em laranja destaquei as principais
rodovias ligando a cidade. O Círculo Verde, eu tenho aqui a área central municipal, e a represa municipal Lago 1, 2 e 3, que são pontos de referência no município. Então, assim, a gente tem 4 áreas de diferentes características socioeconômicas, diferentes características de malha urbana e diferentes características de padrão social. Algumas delas até estão em áreas de expansão urbana, mas principalmente essas 2 primeiras estão próximas aqui, bem próximas à área central e à área da represa municipal. As outras 2 estão mais numa área periférica, e a gente consegue notar no mapa que é uma área menos adensada populosamente, assim, por enquanto, está numa área de expansão periférica mesmo. Essas 4 áreas são uma localizada na Avenida JK, deixa eu ver se aparece meu mouse aqui. A primeira na Avenida JK, que é a continuação da Avenida Badibacite, uma das principais do município. A segunda, deixa eu colocar o... A segunda é localizada na Avenida José Munia, também continuação de uma das avenidas principais da cidade, que é a Avenida Alberto Andaló. A terceira é no residencial Fraternidade, que é uma habitação de interesse social. E o quarto ponto é numa residencial Luz da Esperança, que também é um residencial de habitação de interesse social. Os 2 são loteamentos abertos. Esses 2 aqui também estão localizados numa área verde da avenida principal, mas são todas áreas abertas. Nesse mapa aqui a gente consegue ver a questão das áreas verdes, né? Então, todas elas, as características comuns que a gente pegou dessas áreas é que elas fossem próximas a essas áreas verdes, e essas 2 principais, como estão em avenidas, são áreas que estão localizadas em fundos de vale, portanto, elas têm aqui as bacias. Essas outras 2 que estão em áreas de interesse social não são consideradas fundo de vale, mas elas têm, na formação do loteamento, a presença dessas bacias e, portanto, essas áreas verdes centrais. Então, essa é uma característica comum que a gente pegou. A gente selecionou esse raio de 300 metros devido à alocação, de acordo com a alocação do equipamento que a gente colocou e as dimensões de necessidade que o equipamento precisava, de alcance do equipamento em um raio de até 300 metros. Então, por isso, a gente selecionou esse recorte de 300 metros para cada uma dessas áreas, onde pegasse essas áreas verdes centrais, que é onde a gente faria a nossa locação do equipamento de medição de temperatura. Então, aqui o primeiro recorte localizado na Avenida JK. As cores, só para vocês se localizarem, as cores vão ser sempre mantidas ao longo do trabalho. Então, o primeiro recorte vai ser sempre localizado na cor roxa, pelo número 1. Então, nessa área aqui, a gente já percebe que ela tem menos arborização, mas que é uma área com grandes residências, né? Uma área muito aberta, com bastante até vegetação, mas não tão robusta. E aqui a gente tem algumas fotos da área da bacia, de onde foi colocado o equipamento de medição próximo aqui dessa área. Bom, esse primeiro local, ele fica no sudeste, né, no bairro Miguel Haddad. Ele é uma área exclusivamente residencial e ele fica próximo aos condomínios Quinta do Golfe, Village Flamboyant, então é uma área consideravelmente muito valorizada na região. Também tem um acesso privilegiado à rodovia BR-153 e ao shopping Iguatemi do município. Então, são áreas de saídas e acessos rápidos a avenidas, rodovias e ao shopping da cidade. Portanto, é uma área considerada valorizada no município. O segundo recorte é a área da Avenida José Munia. Essa área já possui bem mais arborização, portanto, ela é classificada de uma maneira diferente quanto à LCZ. Isso eu vou falar mais para frente na tabela de classificação. Então, aqui a gente consegue ver que ela tem uma densidade construtiva maior, e ela tem aqui as bacias também de retenção, porque ela está num fundo de vale. Então, aqui a gente tem o córrego que passa por ela, que é o córrego Canela.
E ela também está localizada na zona sudeste do município, né, na Avenida José Munia, também predominantemente residencial, mas tem alguns comércios, essa parte principalmente aqui é comercial, e o restante, a maioria é residencial. Então aqui a gente também tem fotos de algumas das bacias, dá para ver que ela é bem mais arborizada do que a anterior. Ainda assim, essa primeira parte aqui não muito arborizada, mas ela é mais adensada, tem prédios maiores, já dá para a gente perceber isso nessa imagem. Ela também tem acesso facilitado às avenidas e à rodovia BR-153 e ao equipamento, ao Georgina Business Park, que é um dos locais, um dos equipamentos comerciais maiores assim do município. Então, Georgina é um empreendimento comercial, um dos maiores empreendimentos comerciais de São José do Rio Preto. Então, ele tem também esse acesso facilitado aqui para essa avenida. O terceiro local é no residencial da Fraternidade, fica próximo a Engenheiro Schmidt. Então, ele está mais, que é um distrito do município de São José do Rio Preto, e por isso, então, ele fica mais afastado, completamente afastado do centro do município, mais longe, apesar de ficar próximo a uma rodovia, ele está bem longe do centro do centro da cidade, onde ficam a prefeitura, a represa e outros fatores. Aqui dá para ver também que ela tem casinhas mais próximas uma das outras, menos arborização entre elas, mas aqui a gente tem uma grande área verde, que foi uma das áreas selecionadas para a gente fazer parte desse recorte, mas a gente vê que as habitações são mais simples, não são muito altas, e nesse local, então, a gente tem, de acordo com o mapa de zoneamento da cidade, ele é de um uso misto de baixa e média densidade. E o nosso quarto e último ponto selecionado foi no habitacional Luz da Esperança, que também é bem parecido com o anterior, tem alturas menores, né, entre esses locais. Aqui são a área do canteiro central, aqui que é onde a gente colocou o equipamento de medição. Aqui dá para ver que está bem desgastado até essas partes. As bacias dessas áreas de habitação de interesse social são fechadas e as das duas anteriores, que são nas avenidas principais, são áreas abertas. Aqui a gente consegue ver, nessa planta superior, a gente consegue ver que aqui tem muito menos vegetação do que nas outras de áreas anteriores. Bom, a gente realizou a análise desses recortes e com essa análise a gente obteve a classificação, a gente fez a classificação conforme a zona local climática. Então, a gente classificou o primeiro local selecionado, que é o da Avenida JK, a gente classificou em LCZ5, porque ele possui edifícios médios, né, de bastante permeabilidade da terra, então ele não possui tanta arborização assim. E aqui a gente tem uma imagem, né, um plano, uma vista aérea, e o FVC, que é o fator visão do céu, que a gente tirou com a câmera com a lente de olho de peixe. Então, essa foi a classificação. O segundo ponto, a gente classificou como zona climática 2/3A. A primeira foi a única que a gente classificou diretamente, as outras todas a gente classificou de modo híbrido, de acordo com o Stewart e Woke. Então, essa aqui é a 2/3A, porque ela possui edifícios médios e altos, né, com cobertura principalmente pavimentada, né, mas a arborização tem uma área muito arborizada e o restante em pontos específicos. Por isso, essa classificação híbrida. O terceiro ponto foi classificado como LCZ3BA, que seria essa densa mistura de prédios baixos e médios, né? Então, são prédios baixos, com pouca arborização, mas uma parte dela com uma arborização concentrada. Então, prédios baixos, pouca arborização, a gente classificou dessa forma. E o terceiro, que é o Luz da Esperança, a gente classificou como LCZ3B, que é a mistura desses prédios baixos com uma arborização espalhada, então não tem nenhuma área de arborização intensa. Quanto ao FVC, fator visão do céu, o menor índice é o da Avenida José Munia, e isso é importante ressaltar, porque lá para frente a gente vai fazer essa relação do fator visão do céu com os resultados analisados.
Então, para o primeiro recorte, então a gente tem o fator visão de céu 0,6, segundo recorte 0,5, com a classificação híbrida, com 2, 3A, que gera essa classificação híbrida. No terceiro recorte da fraternidade, 0,7, com a classificação híbrida também, é classificada como LCZ3BA. E o recorte 4, com o fator visão do céu 0,8, classificado como 3B. Então, o menor fator visão de céu e o maior fator visão de céu é no Luz da Esperança. Então, esses dois são de alto padrão construtivo, né, localizados em áreas alto padrão, e essas em baixo médio padrão construtivo. Aqui na tabela, a gente classificou também de acordo com a planta geral de valores do município, né? Então, a planta de valores do município deu ao valor do metro quadrado edificado. Para as duas primeiras áreas, que são de aproximadamente R$550 o metro quadrado edificado, seriam nas duas avenidas principais, e menos da metade desse valor, R$208, nos dois outros lugares, que são nos dois outros pontos, que são as de habitação de interesse social. Portanto, a gente classificou dessa maneira, como alto padrão construtivo e baixo médio padrão construtivo para os outros dois locais. Quanto à coleta de dados, a gente utilizou o equipamento Robo, com o software RoboWare, com o protetor. Então, a gente fez a calibração desses equipamentos, programou para que fossem realizados em dias específicos, em 2 períodos selecionados, que foi das 7 às 8 da manhã e das 17 às 18. E nesses períodos onde a gente coletaria esses dados climáticos, como a temperatura, a gente também coletaria os questionários das variáveis individuais para adicionar ao PET, e enquanto a gente faz essa coleta desses questionários das variáveis individuais, a gente também coletou com o anemômetro e termômetro de globo a temperatura, a quantidade de vento e a temperatura de globo. E a instalação desses equipamentos, a gente priorizou para que eles fossem nesses locais de área verde, porque a gente buscou e a gente escolheu o que a gente iria considerar na nossa análise ou não, e a presença dessas áreas verdes era importante para a nossa análise. Todos locados acima de 1,5 m de altura, com o equipamento de proteção, e então a coleta de dados foi dessa forma. No total foram coletados 24 dados individuais, né, de variáveis individuais por local, dos quais a maioria foi mulheres, mas no geral tivemos uma disparidade, a mesma quantidade de variáveis. Quanto aos parâmetros, para a gente ter o resultado do índice PET, para a gente conseguir o índice PET, então a gente precisava das variáveis climáticas que a gente coletou no local por meio do equipamento Robo, das variáveis individuais, para que a gente fez meio do uso do software Rayman, que por meio dele a gente conseguiria obter os dados para obter o nosso índice de temperatura fisiológica equivalente, que é o PET. Então, para obter o PET, a gente precisaria da temperatura radiante média, que tem essa formulinha aí. Então, a gente captou as variáveis individuais climáticas, fez essa continha aí para a gente obter a temperatura radiante média. Quanto à taxa metabólica, a gente utilizou essa taxa padrão, essa taxa de 165, porque a gente considerou que nessas áreas onde a gente fez a medição, que são onde tem áreas verdes próximas a áreas de lazer e próximas a áreas de caminhada, então sempre a gente priorizou por fazer o questionário com essas pessoas que estivessem ali passando pelo local, a maioria das pessoas caminhando, utilizando o espaço, caminhando, passando por ali. Então, todas elas a gente considerou esse padrão de andando em nível com essa taxa padrão. E a roupa, que é o CLO, que é o índice de vestimenta, a gente também considerou padrão 0,5, porque todos eles estavam usando roupas leves, roupas de caminhada, estavam na rua, então a gente considerou essa medida padrão. Passamos para o software Rayman e por meio dele obtivemos os resultados aí da nossa temperatura com o índice PET.
A gente obtendo o índice PET, a gente fez o cruzamento, então, de dados. Então, a gente cruzou os dados climáticos com esses dados que a gente coletou e transformou nesse índice de temperatura de conforto, que é o PET, com o fator socioeconômico, que a gente já tinha diferenciado de cada local, e os índices de satisfação. E aí a gente gerou alguns gráficos dos quais a gente analisou. Então, a gente relacionou o PET com os períodos e os recortes, a gente relacionou a percepção com os recortes, a satisfação por zona climática local, e a gente também relacionou o vento com o PET por período e por recorte. Então, agora eu vou apresentar para vocês os resultados que a gente teve com esses gráficos e análises. Esses resultados, eles são baseados nessas relações desses parâmetros físicos da malha urbana, né, dessas configurações, que a gente transformou e classificou nessas LCZs e fez essa análise da sensação e percepção do conforto térmico urbano por meio do PET. Então, aqui a gente tem, para obter esses resultados, a gente trouxe essa classificação do PET para essa comparação com cada recorte analisado no Blockspot. Então, aqui a gente tem, sempre vamos ter essas cores roxo para o primeiro, rosa para o segundo, amarelo para o terceiro e azul para o quarto local. Aqui no Blockspot a gente consegue analisar principalmente a disparidade aqui do quarto local, que ele tem quase que 75% da quantidade analisada está abaixo de 32 aqui, graus Celsius no nosso parâmetro PET, enquanto aos demais estão quase todos que acima desse valor. Apesar disso, esse quarto recorte, que é o de habitação social, né, o Luz da Esperança, ele tem a máxima temperatura aqui em 39 graus Celsius. Analisando esse gráfico, a gente percebe que os dois piores locais, climaticamente, termicamente, né, na questão do conforto, são o segundo local, que é o da Avenida José Munia, e o quarto local, que é o do Luz da Esperança. Então, a gente percebe que esses dois têm as altas temperaturas, mas esse quarto local é onde houve maior variabilidade desse índice de conforto térmico, apesar de 75% desses dados estarem abaixo de 32 graus. Isso no período da manhã. E no período da tarde, esses dois gráficos são praticamente idênticos. A única diferença é que o gráfico aqui do... Acho que ela travou. Acho que sim. Uma Fraternidade. Pronto. Vanise, a sua internet travou um pouquinho logo que você começou a apresentar esse gráfico. Esse da tarde? Da tarde, isso. Tá. Eu volto nele, então? Pode voltar, por favor. Eu vi agora que a Giovana mandou aqui, você congelou. Mas agora vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá. O da manhã vocês ouviram, Érico? Ouvimos. Tá. Bom, e quanto ao período da tarde, então, esses dois gráficos, o do Luz da Esperança e o do José Munia, são praticamente equivalentes. A única diferença é que no do Luz da Esperança, temos 75% do gráfico aqui locado acima de 34 graus Celsius, enquanto o da José Munia a gente está acima de 32 graus Celsius aqui, mas a mediana, a máxima e a mínima são quase que equivalentes para o período da tarde. Em questão de variabilidade, o que mais variou climaticamente na questão do conforto térmico é a Avenida JK, o primeiro recorte, e o que manteve-se melhor climaticamente é o da Fraternidade nesse período. Mas uma das coisas que nós analisamos nesses dois gráficos e que foi uma questão que fez a gente analisar outros dados e outros parâmetros
foi essa questão da diferença entre os dois. Então, eu vou voltar aqui para o primeiro gráfico. Nesse primeiro gráfico, a gente vê que o Luz está bem abaixo dos demais, enquanto o Fraternidade está acima. E sendo que esses dois locais, o amarelo e o azul, o LCZ3BA e o LCZ3B, são classificados como zonas climáticas parecidas, né? Os dois são 3B, e eles têm a malha urbana parecida, taxa de ocupação parecida, dentre outros fatores, e ambos são de habitação de interesse social, e eles estão aqui completamente invertidos na questão de conforto térmico na parte da manhã. E também houve essa inversão na parte da tarde, bem mais aparece bem mais essa inversão, onde o Luz está bem acima e o Fraternidade bem abaixo. E isso gerou na gente uma necessidade de analisar os outros parâmetros para saber qual parâmetro de conforto ou da malha urbana que teria trazido essa diferença entre os dois, sendo que eles são classificados como zonas climáticas parecidas, a malha urbana é parecida, então qual outro fator poderia ter influenciado essa disparidade e diferenciação entre os dois? A partir disso, a gente foi analisar a questão do vento, e foi onde a gente encontrou essa principal diferenciação aí entre os dois, o vento entrando como um dos parâmetros principais nessas alterações dos dados que a gente coletou. Então, para o período da manhã, eu vou apontar aqui para vocês principalmente esses dois gráficos, que são os dois que a gente tem a maior disparidade. A gente vê que eles estão invertidos, enquanto um está bem acima, o outro está bem abaixo. Então, a nossa linha aqui é o nosso PET, e as colunas são a quantidade de vento em metro por segundo. Então, aqui nós temos o período da manhã, que é onde houve aquela inversão. A gente percebe que a temperatura do PET está maior quando há menos vento, e quando há mais vento, essa temperatura cai. Então, a gente percebe que no período da manhã, onde a temperatura da Fraternidade está mais alta, não há tanto vento. Enquanto que no período da manhã, no Luz, há, assim, quase que 4 metros por segundo chega o vento, essa temperatura é menor e ela vai subindo, assim, quando o vento está caindo. Então, a gente percebe que o vento é um dos parâmetros principais para que haja essa alteração no período da manhã. E no período da tarde, isso se confirma novamente, porque a gente tem aqui a inversão dos dois gráficos. A tendência à tarde é que essa temperatura abaixe, né? Porque a gente fez no período das 17 às 18 horas, então a partir das 18 a temperatura tende a cair, mas a gente percebe que aqui no Fraternidade, que há um índice muito maior de vento, a temperatura está muito menor do que no Luz da Esperança, que quase não há vento nenhum. Então, o vento entra como um fator climático principal dessa alteração entre esses dois locais que são classificados próximos um ao outro. Os dois outros locais, a gente também percebe essa questão do vento. Quando o vento aumenta muito, essa temperatura cai, mas eles não ficaram bem próximos, assim, quanto a temperatura nos dois locais. Quanto à percepção desse Actual Sensation Vote, que seria o voto de sensação real, a sensação real. Então, independente do que a gente coletou de temperatura, está muito quente. Qual é a sensação térmica que a pessoa sente naquele momento? Então, a gente utilizou da classificação de Labac, se não me engano, e eu ajustei isso, porque aqui em São José do Rio Preto os índices abaixo de frio não foram nem um pouco usados na primeira vez que a gente fez. Então, eu ajustei eles para que ficassem com 5 pontos, sendo eles frio, fresco, morno, quente e muito quente. No primeiro ponto, no período da manhã, a maioria classificou como quente, e no período da tarde, a maioria também como quente. No segundo ponto, do LCZ23A,
a maioria classificou no período da tarde como quente, muito quente, e no período da manhã ficaram entre fresco e quente. A percepção para o terceiro recorte, que é o da fraternidade, os dois de interesse social, no período da manhã, a maioria classificou como quente e à tarde também como quente, a maioria. No Luz da Esperança, a maioria classificou a tarde como mais quente e a manhã como fresco, a maioria. A gente também fez a análise da satisfação, então quando a gente perguntou para a pessoa o que ela estava sentindo naquele momento, nesses questionários, elas também responderam se elas estavam satisfeitas, insatisfeitas ou indiferentes quanto a essa sensação climática. Então, para o primeiro recorte, a gente obteve o mesmo número de insatisfeitos e insatisfeitos para manhã e para tarde, satisfeitos de manhã, a maioria, e insatisfeitos à tarde. A satisfação para o segundo recorte seria o maior número de insatisfeitos para o período da tarde e satisfeitos e insatisfeitos empatou ali quanto à questão da manhã. Na satisfação para o fraternidade, a maioria de satisfeitos à tarde, que é onde a gente observou lá no gráfico de vento que o vento é maior, portanto a temperatura é mais baixa. E no período da manhã, a maioria classificou como insatisfeito ou indiferente, que é onde a gente tinha menos quantidade de vento e a temperatura mais alta. Na satisfação para o último recorte, que é o Luz da Esperança, a gente tem a maior quantidade de satisfeitos no período da manhã e indiferente para o período da tarde. Então, assim, isso é uma das questões que a gente mais achou curioso nos resultados do nosso trabalho, é essa questão do Luz da Esperança, a percepção e satisfação, porque ele é um dos piores índices climáticos que a gente obteve com o PET e as outras tabelas, de comparação com as outras, mas na satisfação tem aqui somente 2 pessoas que estão insatisfeitas no período da tarde, o restante todos satisfeitos com o clima, a sensação climática. Então aqui a gente fez essa tabela geral para a gente ver essa diferenciação, e aqui é o que eu mostro para vocês, essas duas que são o recorte, aqui está escrito errado, mas é 2,3A, e o recorte 3B, que é o do Luz e o do José Munia, eles têm nos gráficos onde são comparadas as temperaturas lá no Blogspot, tanto de manhã quanto à tarde, esses dados são quase que equivalentes e são os piores índices climáticos em relação aos outros, e ainda assim a gente tem essa diferença gritante de satisfação. Quando o José Munia tem 54% de insatisfeitos, o Luz da Esperança tem 54% de satisfeitos, de satisfação. E os dois têm climaticamente quase que o mesmos resultados climáticos. Quanto à satisfação e o PET, a gente deu uma analisada aqui para ver essa variabilidade, né? Então a gente percebe que realmente o último recorte está sobressaindo, está se diferenciando, se destacando dos demais, porque ele tem uma variabilidade muito grande de satisfeitos. Enquanto tem alguém que acha que está satisfeito com 22 graus Celsius, tem pessoas que estão satisfeitas com 40 graus Celsius. Então é o que a gente verifica a maior variabilidade da temperatura quanto à satisfação. Nos outros, a gente já verifica que essa variabilidade é bem menor, né? Alguns variam bastante nos insatisfeitos, enquanto o 4 recorte, né? O LCZ3B, varia muito de satisfação e quase não varia de insatisfação. Quanto ao voto real, né, também medido em relação ao PET, a gente verifica a mesma questão. Enquanto os outros classificam o clima como fresco, de 25 a 30 graus, aqui no recorte 4, a gente verifica pessoas classificando como fresco de 25 a 40 graus. Então, a gente verificou essa variabilidade nas respostas dessas variantes individuais de percepção e satisfação.
Nessa tabela geral, a gente traz, então, o zoneamento local de cada local. A maioria delas tem a taxa de ocupação de 60%, a não ser a última, que apresenta a possibilidade de 66% de taxa de ocupação. O coeficiente de aproveitamento, também as das áreas de habitação de interesse social são maiores do que as áreas localizadas nas avenidas principais. O valor venal, como já havia dito antes, o das avenidas principais é pouco mais que o dobro que o valor das outras. O índice do fator visão do céu, o segundo da José Munia, é um dos piores índices do PET que a gente conseguiu classificar, e o fator visão do céu realmente é um dos piores. E com o fator visão do céu, ele pode levar, é um dos fatores que os autores mais classificam como que podem gerar aí, levam à formação das ilhas de calor. Então, isso é algo interessante da gente observar, que quanto menor o fator visão do céu, mais a possibilidade dessa formação dos índices do fenômeno da ilha de calor. Então, pode ser que aí a gente fica a critério do porquê essa área é tão valorizada. Poderia ser, talvez tenha esses dados climáticos tão ruins quanto uma área urbana completamente diferente e de baixo médio padrão construtivo. E quanto à temperatura, as duas se assemelham, né, a José Munia, que é na Avenida, e a Luz da Esperança, que é essa de habitação de interesse social. Também, quanto à classificação, elas são as duas diferentes, então isso é curioso, porque elas são as duas que classificam quase que... São as duas piores climaticamente, mas que classificam o clima no período da manhã como fresco e quente, e fresco. Os outros dois, que não estão tão, entre aspas, ruins quanto, classificam como quente. E, por fim, a porcentagem de satisfação. A menor porcentagem de satisfação é no José Munia, o segundo recorte, e a maior porcentagem de satisfação no último recorte. A conclusão então, por meio desses dados que a gente analisou, essas tabelas, esses gráficos, a gente entendeu que a relação do fator socioeconômico com o PET e a satisfação, a gente concluiu que esse fator socioeconômico, ou somente o fator socioeconômico, não é preponderante em relação aos demais fatores climáticos que atuam nesses cenários analisados. Então, tem demais fatores que são predominantes nessas análises. E apesar disso, né, os dados obtidos nesse local, principalmente, que é o Luz da Esperança, esse que é classificado como habitação de interesse social, ele fica entre as piores condições e tem muitas singularidades quanto à satisfação e outras questões de percepção e satisfação. Então, não descartamos que seja possível a atuação de outras questões urbanas, como o zoneamento, a taxa de ocupação, ou manutenção de algumas áreas, que podem se relacionar a essa questão do fator social nessa área principalmente. E é isso. Muito obrigada. Estou à disposição. Obrigado, então, Vanille. Tudo bem, você se estendeu um pouquinho. Eu imaginei. Um pouquinho, mas tudo bem, tranquilo. Bom, a gente então deve passar agora para a segunda fase, as arguições, e aí eu convido a professora Grace, que está lá no Rio Grande do Sul, né, Grace? Tati, sim. Sou daí, sou de Ribeirão, mas estou longe. E com muita gentileza aceitou o nosso convite aqui. Então, Grace, fique à vontade para os seus comentários. Muito obrigada. Antes de mais nada, agradeço o convite da Vanise e do Érico, por confiarem na minha arguição para esse novo momento. Eu participei da qualificação, eu vi uma grande evolução no trabalho da Vanise,
Eu sei, né, apesar dela não ter colocado muito ainda na apresentação das dificuldades, mas ela enfrentou bastante limitação até por conta da pandemia. Isso é uma questão que tu tem que colocar no trabalho, nas considerações finais, porque a conclusão que você apresentou foi a conclusão, né, das suas análises com relação aos seus procedimentos metodológicos. Porém, você teve outras coisas que aconteceram, boas ou nem tão boas, que são importantes você destacar, que vão preparar os próximos pesquisadores que vão de alguma forma atuar na mesma temática que você, né, empreendeu com o Érico, que é bem interessante, muito legal. Eu já tinha mencionado isso, você tentou relacionar uma questão, né, um problema bem complexo, né, e aí você viu que, eu acho que a grande conclusão que eu chego, eu até esqueci de perguntar, qual que é a tua formação, Vanise? Eu sei que o Érico é arquiteto. Eu sou arquiteta também. Então tá bom. A grande conclusão que eu vejo, claro, você fez todas as análises, enfim, mas a grande conclusão que eu chego é que as nossas cidades contemporâneas, o planejamento, ele é o mesmo, seja para uma área mais nobre, e aí a valorização é por vários outros motivos que você não chega a especificar, até porque se você for por essa vertente, você se estende muito e foge do teu foco, né? A questão do planejamento, a questão da valorização da terra, enfim, o porquê das grandes construtoras relacionadas à habitação social irem para esses lotes mais afastados. Então, tem toda uma discussão que faltou, enfim, que você poderia ter explorado, mas, por outro lado, o seu foco foi mais nessa análise dos espaços, né, dessas 4 áreas. Mas a grande conclusão é que o nosso planejamento contemporâneo, né, isso fica claro, inclusive, nas próximas avaliações, nas próximas revisões de planos diretores, é que nós não temos arquitetos urbanistas trabalhando nos planos, né? Inclusive, existem algumas cidades até que compram planos, né, diretores de outras cidades e não fazem nem os ajustes necessários. Isso já foi verificado em vários outros casos, né? Eu acompanho outros colegas que trabalham mais nessa área de planejamento. Enfim, então a gente tem muitos problemas, e um deles é que nós, arquitetos urbanistas, além de não termos essa questão da climatologia como uma preocupação, como uma questão, um aspecto que nós temos que considerar nos nossos projetos, quando a gente sai para o mercado de trabalho e sai para fazer parte das equipes das prefeituras, a gente, né, ou a gente não tem esse conhecimento, né, que não adquiriu nem na graduação, nem na pós, e também ou então não tem nenhum arquiteto, nem urbanista, né, nessas prefeituras, e assim é o problema. Eu fiz uma análise bem, assim, detalhada do teu material, depois eu posso te entregar. Eu vou comentar, assim, de forma mais ampla, porque depois você pode melhorar, né, pode, na verdade, só complementar, não é que não esteja ali você não tenha levado em consideração, mas eu sinto falta de mais discussão, de mais detalhamento, tal. Principalmente com relação à questão da relação, né, da morfologia com, né, aquela questão da relação da altura, né, dos cânions urbanos, né? E da classificação que você traz depois quando você define e classifica, né, e caracteriza, na verdade, as áreas, ficou faltando esse conceito, essa parte mais conceitual que o Woolke traz, que outros autores, né, também trazem, ali na revisão, né, num tópico ali na revisão, porque aí a gente chega já na parte dos procedimentos metodológicos e vê a tua a caracterização dos recortes que você fez de uma maneira mais organizada, né? Digamos que, como o teu trabalho é um trabalho de mestrado, ele ainda precisa ser um pouco mais esmiuçado em alguns aspectos. Não que você precise falar de conceitos muito aprofundadamente, mas, olha, né, mostrar de onde você tirou cada uma dessas informações e não simplesmente colocar lá nos procedimentos metodológicos, né, depois.
Deixa eu pegar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Isso. E aí, agora eu não consigo ver vocês, mas enfim, eu abri aqui. Eu abri aqui o arquivo, não vou conseguir. Quando você coloca no teu resumo, né, a tua principal contribuição ainda não está muito clara, né, nos teus resultados. Então, a minha sugestão é que você reveja o teu resumo, né, traga essa problematização do crescimento urbano, enfim, com a vulnerabilidade. Acho que uma questão muito importante ficou no teu trabalho, mas que não está clara, é a questão da vulnerabilidade urbana. E é uma vulnerabilidade que a gente percebeu, eu pelo menos tive essa leitura do teu trabalho, que está nas 4 áreas, né? E um dos aspectos, uma das questões que podem acontecer, né, e não está provado pela tua análise, porque não foi esse o teu objetivo, é a formação de ilha de calor. Né? Então, essa questão você tem que deixar muito bem, trabalhar com muito cuidado, porque você não fala, você só menciona a ilha de calor, mas não é só o fator de visão do céu, ele é um dos aspectos, mas tem a materialidade, tem topografia, né? E até, né, condições, né, atmosféricas que precisam acontecer para que, né, se detecte essa formação de ilha de calor. Né? Então, isso o Érico, né, vai conseguir te auxiliar melhor nessa parte. Eu lembro de uma aluna minha, né, Érico, que também tentou falar alguma coisa de ilha de calor e não era bem isso que o trabalho dela buscava analisar. Então, só cuida, porque de repente o leitor está esperando você falar, trabalhar mais sobre ilha de calor e você não fala, né, da ilha de calor, tá? Eu achei, quando você fala de valor venal, eu achei que você fosse analisar alguma coisa relacionada também aos fatores socioeconômicos das pessoas, e no final não ficou muito bem linkada essa questão do valor venal. Só agora, na tua apresentação, eu entendi que você mostrou, né, que o planejamento ele não funciona nem para as áreas nobres, nem para as áreas, né, de interesse social, que são piores até porque elas vão provavelmente estar separadas né, do restante da cidade por outros elementos, como, sei lá, aqui em Passo Fundo a gente tem transposição de rio, transposição de via férrea, isso são elementos que dificultam, enquanto que nas áreas nobres a gente tem um acesso mais facilitado, porque as pessoas normalmente vão estar de carro, então isso é bem mais facilitado. E aí, enfim, eu fui anotando outras coisas aqui, além do teu, né, do que eu analisei no trabalho, porque a tua apresentação ela foi mais fluida, sabe? Eu achei ela um pouco mais fluida, então de repente você reveja depois a apresentação e reorganize, né, o texto conforme você foi apresentando, que eu achei um pouco melhor, ficou mais fluida. Aí você viu que a ventilação, né, foi um dos elementos. Esse é o legal de trabalhar com esse tipo né, de dados, de coletas em loco, que a gente está investigando, né? Por quê? Né? E vai tentando descobrir, não que a gente chegue num veredicto, é isso, né? Até porque se você pergunta para as pessoas, aí a gente entra numa área muito subjetiva, que pode ser, né? Pode ser que a pessoa, naquele momento, ela esteja chateada com alguma coisa e vá responder de uma forma. Então, a gente tem, quando entra na questão da percepção, a gente tem sempre que tomar um certo cuidado, por isso que a amostragem precisa ser um pouco maior, né? Precisa sempre ser maior para que a gente consiga retirar alguma informação, né, que saia, né, que consiga sair um pouquinho desses vieses mais subjetivos, né? Então, a ventilação, né? E aí você não trouxe essa questão, quando você descobriu, né, essa questão que a ventilação é um dos fatores que está influenciando, eu não vi nada sobre a rugosidade e a porosidade do lugar. Você fez aquela classificação, mas eu preciso, né? Eu queria ver um pouquinho mais daquilo, sabe? Dessa questão que influencia na ventilação urbana.
E também, da onde que está vindo essa ventilação? Da onde que vem o vento predominante? E como é que ele, né? E a topografia, ela influencia, ela não influencia nisso? Porque pode ser, né? Em algum momento ali, o que está no entorno mais imediato que pode estar influenciando a ventilação? Porque aí eu acho que entra mais na área que você está fazendo o seu mestrado, né? Então, acho que essa análise mais do ambiente, né, do território, acho que entra mais na área do teu mestrado. Então, acho que uma das sugestões seria aprofundar mais nessa área. Que aí a gente começa a linkar com a morfologia que você trouxe. Você trouxe uma classificação ali do Oakes, né, que eu acho legal, porém, né, tem que trazer, né, como arquiteta, geometria, né, morfologia, né, mostrar isso em mapas, né? Eu, como arquiteta, eu gosto de ver isso, né? Os mapas que você poderia até fazer no sketch mesmo, para mostrar essa relação, né? Então, acho que ficaria mais completo. Uma outra coisa que vocês posicionaram os sensores, né, no abrigo meteorológico, tudo, mas numa área sombreada. Vocês cuidaram para não pegar insolação, incidência solar em nenhum, para ter mais equidade nessas medições, porque eu vi que um tinha um pouco de incidência. Isso pode, com certeza, influenciar nas temperaturas. Então, pode dar algum erro ali que, na verdade, não um erro, né, mas uma temperatura que, na verdade, não seria aquela, né, por conta da incidência. Por mais que tenha o abrigo meteorológico, se tem incidência, a gente está sempre com mais carga térmica ali naquele lugar, né, diferente do sombreamento. Então, né, só essa é uma questão. Pode me interromper, tá, Vanise e Érico? Eu estou falando aqui porque são coisas que eu fiquei em dúvida e eu queria ver com vocês. E aí, na questão do questionamento, né, para as pessoas, que aí por isso que eu né, inclusive no meu mestrado e no doutorado, eu tirei a parte das pessoas, que foi sempre bem complicado, eu analisei só o ambiente. Por exemplo, as pessoas que vocês entrevistaram, né, que a Vanise entrevistou nas diferentes áreas, né, como é que elas usam aquele espaço normalmente? É para lazer? É para trabalho? Elas passam ali sempre porque elas precisam caminhar para chegar no trabalho, pegar um ônibus, ou, por exemplo, nas áreas mais nobres, as pessoas estão ali fazendo exercício, mas no dia a dia elas usam carro, elas estão no ar-condicionado do carro, porque isso também, sabe, pode dar uma percepção diferenciada. Por isso que a percepção ela é um pouco complexa. Inclusive, o PET, ele já foi bem criticado em vários trabalhos por ele não ser conclusivo, né? Enfim, ele dá algumas diretrizes porque ele mede, né? Ele mede os ambientes, né? Ele vai medir as variáveis climáticas, as variáveis ambientais nos locais, nos recintos urbanos. Porém, a percepção ainda é um problema, justamente porque a gente está lidando com pessoas e pessoas elas têm, né, diversas coisas que, né, que podem influenciar a sua escolha, né, a sua resposta naquele momento. Então, as áreas verdes nesses lugares, elas estão próximas, né, que eu vi que vocês colocaram ali os elementos, os equipamentos nas árvores, elas estão próximas desses lugares que as pessoas utilizam, ou eles estão mais no canteiro, que isso influencia também na percepção, né, da pessoa ali. O equipamento a gente colocou próximo desses locais de onde as pessoas estariam passando ali mesmo, na lateral. Próxima, o raio de 300 metros pega ali essa grande área verde, mas na verdade o equipamento a gente colocou próximo das áreas de onde tem pistas de caminhada, sabe? Sim. Todas elas têm, mas tem essa questão de que nas áreas mais nobres a gente vê, apesar de na José Munier, na JK principalmente, eu ver bastante gente que estava indo para o trabalho, não só caminhando e tal, na José Munier era principalmente caminhando, fazendo exercício, e
e nas outras de habitação de interesse social, algumas caminhando, outras indo para o mercado, por exemplo, algo assim. Então, mas todas elas caminhando por esse local dessa pista ali em volta dessa área verde. Isso. E as árvores, elas estavam próximas desse passeio público, dessa pista, ou elas estavam mais no canteiro, mais afastadas? Não, próximas. Ah, tá. Não, porque isso vai influenciar na percepção delas também, né? Então, deixa eu ver mais. O que mais que eu analisei aqui? E aí uma questão que remete a essa minha indagação com relação às pessoas que são desses bairros mais nobres, com as pessoas que estão, né, que normalmente utilizam mais aquele espaço público, né, das áreas mais que você colocou ali, mais de baixa renda, é justamente porque eles estão, a percepção que eu tive, a leitura que eu tive é que elas estão mais aclimatadas, porque elas utilizam muito mais aquele espaço, né, seja para ir para o mercado, seja para ir para o trabalho. Então, por isso que a percepção delas está um pouco, né, elas conseguem se sentir mais confortáveis numa variação de temperatura maior, né? Por isso que elas... Na verdade, eu conversei muito com o Érico sobre isso. Porque nessa área onde a gente vê essa questão da percepção e da satisfação maior, onde o clima, eu via muito assim, a pessoa, ela não queria reclamar, entendeu? Às vezes ela tava ali, tava suando, tá horrível, mas ela tá ali, ela não vai falar que tá ruim, entendeu? O que eu percebi foi isso nesse lugar, sabe? Assim, eu tive muitas respostas do tipo, você tá satisfeito? Você tá insatisfeito? Ah, não tem por que reclamar, não. Aí eu falava, não, mas você tá satisfeito, insatisfeito ou é indiferente? Não, mas imagina que eu vou reclamar? Lógico que não. Ou então, tipo, nossa, eu teve uma resposta que eu fiquei, que eu até falei pro Érico, que a pessoa respondeu alguma coisa assim de... não, porque se Deus deixou assim, dá bom desse jeito. Tipo, umas coisas assim, sabe? Então, para você ver o quanto que a percepção é subjetiva. É subjetiva. Então, eu vi que especificamente nesse bairro, que é o Luz da Esperança, eu vi muito disso, assim, sabe? As pessoas não queriam reclamar. Então, talvez até tivesse ruim, mas elas não iam falar que não estava bom. Isso, um indicativo, tá? E aí eu só estou especulando mesmo, é porque pode ser que essas pessoas já tivessem morado em lugares piores. E aí, naquele lugar que provavelmente tem asfaltado, tem uma infraestrutura melhor do que onde eles moravam antes, para eles está ótimo, né? Estou com calor, tudo, mas é muito melhor aqui do que onde eu morava. Esse é um dos vou dizer. E algumas pessoas também falavam assim, mas você tá fazendo isso para quê? Não vai mudar nada mesmo? Tipo assim. Então, nessa vibe. A gente não tem, eu sei disso porque eu passo por isso às vezes também nas pesquisas. A gente não tem o preparo do psicológico, do psicólogo, para fazer esse tipo de pergunta. Qualquer tipo de pergunta que vá falar com qualquer outra pessoa, a gente tem que se apropriar mais dessas técnicas de entrevista, de questionários. Tá? Isso não é um problema só seu, é um problema nosso, geral, que a gente não tem essa formação, né? O arquiteto, ele foca muito mais no espaço, no ambiente, né? Então deixa isso claro no teu trabalho, que algumas respostas não podem ter sido um pouco, não vou dizer distorcida, mas não totalmente, não vou dizer fiel também, eu não sei como é que é a palavra agora, me fugiu, mas o ideal é considerar o ambiente, né, a análise, por isso que a análise do ambiente ela é muito mais forte no teu trabalho, porque você tem os dados para comprovar. Aí a percepção, ela entra como uma contribuição, e aí você fala, olha, apesar, né, desses resultados da percepção, esses são os resultados concretos, então, né, e aí, de novo, eu retomo, né, eu vou
parar a minha arguição já, porque depois eu te mando o arquivo, né, é que a grande crítica é que as nossas cidades, elas não estão preparadas, elas não foram pensadas, elas não são planejadas, e ainda não vão ser, porque você mesmo leu o plano diretor novo de São José, para atender os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é trazer cidades mais sustentáveis, né? E um dos parâmetros é trabalhar com infraestrutura verde. Né, como é que a gente vai rever isso se, né, as cidades, tanto da parte nobre quanto a parte mais classe mais baixa, ainda continuam do mesmo jeito, né? A diferença é que, para um lado, as pessoas têm acesso a veículos e conseguem se locomover, e do outro lado eles vão depender muito mais de uma infraestrutura de transporte público, né? Então a grande contribuição da sua pesquisa é mostrar que dos dois lados há problemas, né? Nos dois pontos há problemas e que a cidade ela precisa ser pensada de uma forma, né, de uma forma única, né? Então acho que eu acho que é isso, né? Então, e aí os pormenores, Vanise e Érico, né, eu deixei no trabalho, vocês depois dão uma olhadinha, né, e novamente a Vanise fez um trabalho bastante, né, de esforço grande em 4 áreas, fazer coleta de dados, perguntar para as pessoas, e não é um trabalho fácil. Né, então, todo esse empenho, essa dedicação, né, a gente vê, né, que tem algumas coisas que precisam melhorar, mas que o trabalho está coerente, tá? E claro, né, a gente sempre, às vezes, pela própria formação e pela forma como a gente conduz as nossas pesquisas, a gente, gostaria de ter visto mais isso, mais aquilo, mas isso é uma percepção minha, que estou, né, num outro programa de mestrado, né, mas no seu programa está coerente, tá? Então, parabéns mais uma vez, e agradeço novamente ao convite, né, de poder contribuir com o teu trabalho. Tá? Obrigada. Obrigada, Grace. Obrigada pelas suas considerações aí. Vanise, quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso. Quero agradecer, obrigada. Tá. Tentei atender lá algumas das últimas mudanças, tiveram mais mudanças, mas muito obrigada. Depois você me manda. Deixa eu só pegar um gancho que a Grace comentou, só para não perder o assunto, né? Antes de passar para o Ricardo, que é sobre a percepção, né? Que é de fato subjetiva, né? Que a gente ficou, mas esse dado, né? Da percepção no Luz da Esperança nos deixou bastante intrigado, né, Vanise? A gente ficou, a gente tem os mesmos valores para 2 áreas diferentes, as pessoas estão super satisfeitas, no outro estão totalmente insatisfeitas. Quer dizer, a gente mirou na infraestrutura, a gente supõe, né, que uma área de baixa renda tem uma infraestrutura mais precária, e isso é perceptível, né, a gente consegue ver na manutenção das áreas, na manutenção das áreas verdes. Então, isso, antes de a gente começar a fazer toda a coleta, da gente elaborar hipóteses do trabalho, a gente chegou a essa conclusão. Vamos focar e perceber se para poder pesquisar, se a qualidade da infraestrutura consegue influenciar de alguma forma as condições de conforto, e as pessoas vão declarar sim ou não, né, se está bom ou se está ruim. Esse mesmo princípio. Surpresa! Mas aí, depois que a Vanise veio, fez, trabalhou, aí que foi cair a minha ficha, porque há um tempo atrás a gente viu muitos trabalhos sobre o Minha Casa Minha Vida, né? Que também fizeram, logo que surgiu o programa, muita gente fez, da área de conforto, fez questionários parecidos para ambientes internos. E as pessoas, por incrível que pareça, declararam que estava bom, né? Aquelas casas minúsculas de 30 metros quadrados, isoladas lá no fim do mundo, e as pessoas, sim, achavam que estava bom, mas é justamente por isso que você disse, elas moravam na favela, né? Então foram para uma área de infraestruturada, claro que está bom. Para o nosso conceito, para a nossa forma de viver, não, claro que não está bom, né? Mas então
de fato é subjetivo, e isso ficou muito claro nos dados, né? Então, ficou bem evidente. Eu acho uma contribuição interessante da Vanise, embora não tenha sido a conclusão que a gente gostaria, né, Vanise? Mas, de qualquer forma, é uma conclusão também. Tá? Mas agradeço, eu acho que você viu bem essa dificuldade, como a Vanise quebrou a cabeça aí por causa desses dados aí. E assim, só finalizando, não tem como, né, você ter certeza, porque são as respostas, né, dos entrevistados. Então é isso que você tem e é dessa forma que você vai mostrar. O importante é ter a análise da infraestrutura, como vocês colocaram, e, né, e destacar, olha, né, os questionários são para colaborar, né, com essas análises, mas às vezes eles contradizem as próprias análises, que aí, né, nas suas considerações você pode mencionar que essa é a dificuldade, né, de atender não atender, mas as respostas elas vão variar muito com vários outros aspectos que estão fora do seu controle. Né? Eu até diria, sei lá, se não cabe um parágrafo, que as respostas, né, aos questionários, elas acabam sendo enviesadas pela referência que a pessoa tem, né, sobre o que é bom, o que é ruim, né? Então, é isso que você falou, né? A referência da pessoa é uma favela. Então tá excelente, né? Eu não tinha onde morar direito e agora eu tenho um teto. Pode ser ruim, mas eu tenho, né? E aí, se você aplicasse o mesmo questionário a uma pessoa de uma outra classe social e levasse lá no lugar, provavelmente a resposta seria totalmente diferente, né? E conforme você vai crescendo no nível socioeconômico, a resposta, né? Isso, Ricardo, a gente a gente poderia fazer, isso daria um outro mestrado, né? Se você relacionar a subjetividade do PET com as condições socioeconômicas das pessoas, né? Então, aí a gente se viu nessa situação e falou, puxa, se a gente entrar nesse assunto, nós vamos fazer... A Vanise sai aqui... Bom, nada impede dela fazer isso no doutorado, né? Mas eu acho que as teses acabam enfrentando questões filosóficas, sabe? É bem complicado, na verdade, avaliar, porque vamos supor que você tivesse fotos, né, das residências, por exemplo, dos locais, né? E aí apresentasse para pessoas na rua. Você, né, no centro da cidade, apresentasse no shopping, apresentasse e perguntasse, e preenchesse o questionário. O que vocês acham sobre isso? Sobre essas fotos? Né? Provavelmente você teria, né, esse parecer para diferentes níveis socioeconômicos. Mas aí você vai enfrentar questões filosóficas muito complicadas, né? Que é de onde a referência do ser, né, foi estabelecida, né? Como foi estabelecida essa referência, né? É muito difícil, eu acho, assim, é bem complicado isso. Eu acho que, na verdade, você teria que se juntar com alguém de outra área, inclusive, para analisar isso. Da psicologia. Para a engenharia, né? A engenharia, eu até falo para todo mundo, tem hora que a engenharia ela é fria, né? Ela é fria e calculista, ela não olha para o lado humano. A engenharia urbana é quem faz essa interface com o lado urbano. Se a gente pegar as outras, né? Pegar civil, só pela civil, ela é fria e calculista, né? A engenharia urbana tem esse viés, a arquitetura tem esse viés do lado humano, né? Então, é complicado, era que dá um baita doutorado. Mas aí, Vanise, fique à vontade, se você quiser encarar esse desafio. Nós estamos aqui, a gente tenta. Vai lá, Ricardo. Então, você já começou, pode continuar. O papo está muito bom. Não, eu gosto muito dessa discussão, sabe, aberta, ela não é uma crítica, né? É uma discussão que todo mundo está aprendendo e todo mundo está ensinando ao mesmo tempo. Acho isso importante, né? Pelo menos eu cresço muito quando eu venho nessas bancas e tem essas discussões. Eu gosto muito das bancas do Érico. São muito boas. Ô, Vanise, primeiro queria te parabenizar pelo trabalho, né? Assim, primeiro, um trabalho feito na pandemia, a gente sabe da dificuldade que tem.
aplicar questionário já não é fácil por si só. Na pandemia, o negócio vai para outro nível. Então, eu participei da sua quadra também. Eu acho que você fez as correções, acho que você evoluiu bastante, isso é importante. Então, assim, a sua apresentação é muito boa, bastante segura, né? Isso é bom. Acho que você tem tudo para ser professora, né? Logo mais aí. Então, algumas coisas que eu vou falar, eu acho que são mais questões aí para você verificar. Eu não sei se está certo ou errado, mas são questões do documento. Então, por exemplo, você vê a capa, me parece que falta um espaço ali em cima, né? O escrito Universidade Federal de São Carlos já está quase na borda da página. Eu não sei, é mais para você ver se está de acordo, tá? Eu, sinceramente, não sei. Apesar de ser o professor de metodologia, isso aí eu não fico olhando. Inclusive, falo para vocês, não vou ficar tratando de ABNT aqui, não. Tá? Então, dá uma olhada nisso aí. Ali o co-orientadora também, se eu não me engano, é tudo junto ali, não tem o co-espaço orientadora, é o co-orientadora, tudo junto. Tá? Depois você tem ali uma epígrafe, que eu achei ela estranha, porque ela está dentro de um quadro. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu é que você pôs o quadro para poder alinhar e esqueceu de tirar as bordas. Eu acho que foi isso. Eu faria isso. Então, dá uma olhada, só porque normalmente vai aparecer só a frase e não as bordas do quadro ali, né? Tá vendo que são só coisas assim... Porque pensando que agora é definitivo, que você vai depositar e vai ficar na biblioteca, né? Eu acho que esse cuidado ele é essencial, porque é um documento seu lá, né? Isso aí você vai mostrar para os seus filhos, para os seus netos lá, isso aí vai para a posteridade. Então, as listas também eu não tenho certeza, dá uma olhada. Tem lista de quadro, lista de anexo, lista de apêndice. Se eu não me engano, cada um fica numa página, tá? Então também dá uma olhadinha nisso, abreviaturas e tal. Então, Eu vi que algumas imagens que eu tinha colocado como referência, acho que saiu tem erro da. Isso erro, eu já vi, algumas eu até já corrigi. apareceu mesmo. Acho que a sua introdução é boa. Depois você dá uma olhada ali ó, na página 13. Lá no final, penúltimo parágrafo, tem um figura 2 ali. Logo depois do figura 2 aparece um parênteses ali que não devia estar, não. Não sei. Tá? Também dá uma olhada, na hora que você vai trazer as figuras, você traz lá o título da figura. Figura 1, tal coisa. Elas têm um alinhamento ali que está seguindo o alinhamento do parágrafo anterior. E, na verdade, aí aparece um recuo. Eu não sei porquê, mas eu bato o olho nessas coisas, eu vejo. Isso aí não devia ver, mas eu vejo. E você tem que tirar esse recuo e depois centralizar. E você centralizou com o recuo. Então, parece que ele está um pouquinho mais para a direita do que ele deveria estar. Tá? No fonte, a mesma coisa. Então, dá uma olhada nisso. Isso aí para todas as figuras eu percebi. Na página 18, tem um parágrafo lá que você vai para a obtenção do PET. E aí, você vai apresentar ali, ó. Ficou bem estranho isso aqui. Você vem lá para a obtenção do PET, aí vem escrevendo o parágrafo, aplicando as equações dos sistemas. E aí eu esperava ver equações. E aí não tem equação, porque quando tem equação, você tem que numerar a equação e tal. E aí aparece um TA, o ID, aí aparece um inglês aí, o ID V igual a 0,1 milissegundo, metros por segundo, VP igual a 12. Aí ficou estranho isso aí. Então, dá uma olhada nesse formato. É mais a questão do formalismo. Se for realmente equação, bota a equação da forma que tem que ser. Tá bastante estranho isso aqui. E aí depois vem um onde, TA, temperatura, tá. Então, assim, tudo demonstra que você vai mostrar uma equação, mas eu não estou vendo uma equação ali. Tá? É isso. Para um engenheiro é complicado. Então, é um detalhe, mas é importante. Aí, no final do seu capítulo 1, você vem, né, traz os objetivos. Eu estou acostumado, não sei aí como, eu não lembro agora, eu participo das dissertações e teses do Érico, mas eu não lembro exatamente como ele costuma fazer. Depois dos objetivos, normalmente, pelo menos nas minhas, a gente traz a estrutura
do documento, a estrutura da tese, a estrutura da dissertação. E eu achei que ficou faltando. O que é a estrutura? Falar o que são os próximos capítulos, né? Então, depois dos objetivos, eu achei que ficou faltando isso, só 1.3 ali, estrutura da dissertação. Depois você traz o método, beleza. Eu acho que a sua metodologia está adequada. Percebi que as figuras você deu uma organizada melhor em relação a quadro, né? A única coisa que eu vi depois, assim, não foi nem em relação às figuras, mas em relação aos gráficos. Por exemplo, o gráfico da figura 19, lá na página 40, ele tem um fundo cinza, assim, eu tiraria os fundos. Lógico, é só uma recomendação, não é que você tem que fazer, tá? Aí você vai pensar se vale a pena ou não. Inclusive, assim, se a gente for pensar nesse gráfico, eu nem sei se precisaria dele. Eu acho que um parágrafo resolveria dele. Por quê? Todas as fatias aí do seu gráfico representam 24, né? Uhum. Inclusive, é até estranho representar 24, porque fica faltando 4, né? Não é 25%? Não sei o que é essa falta, né? Achei estranho isso aí, esse número. É porque, na verdade, a questão do viés, né? O que a gente tinha conversado no outro trabalho, o 24 foi o número menor de entrevistados num lugar. Então, eu tive que deixar todos os outros com esse número também. Então, tá vendo que eu acho que o gráfico joga mais contra do que a favor. Uhum. Eu colocaria um parágrafo E explicando isso. E aí põe os números, né? Olha, acho que fica mais adequado, tá? Aí depois na figura 20, eu acho que podia ter uma corzinha na figura 20, para falar a verdade, tá muito cinza, sabe? Porque assim, você tem um gráfico de homens e mulheres, você podia pôr um de uma cor, outra de outra, acho que fica mais bonitinho, entendeu? É uma questão de embelezamento da dissertação. É necessário? Não é, tá? Aí, por exemplo, na figura 21, que é um gráfico, um box plot, se você olhar a 21 e a 22, é perceptível a diferença de resolução. Você não consegue fazer a 21 exatamente com a mesma resolução da 22, porque assim, a 22 está muito boa. Deixa eu entrar aqui para eu ver. E a 21 está meio embaçada. Não sei por que ficou diferente. Então, dá uma olhada nisso aí depois, só para tentar deixar mais... E aí, assim, eu acho que é uma questão de padronização. Por exemplo, olha, o seu gráfico da figura 21 e da 22, eles não têm fundo, né? Eles têm um fundo branco e você pôs uma borda neles, né? Depois vem na 23, vem um fundo já cinza. Por que você não deixa tudo sem fundo, então? Sabe? Eu acho que podia padronizar. Tem hora que eu quero a cor e tem hora que eu acho que tem muita cor. Entendeu? É isso. Ou padroniza todos do mesmo jeito desses de 28, 29, sabe? Então, assim, é só definir um padrão. Aí depois começa a aparecer aqueles errinhos de autorreferência, né? Que aí depois você corrige. Isso é uma questão do Word mesmo, né? Perdeu lá a referência cruzada. E aí você vê, aí depois de novo, vem os outros gráficos, né? De percepção de ASV ali, 31. Aí já vem sem fundo de novo, entendeu? Então, Eu coloquei fundo, acho que só no de vento. então. Aí só define. Acho que ou tem tudo fundo ou não tem nada fundo, entendeu? Tá. Até a coloração é interessante. O azul, o amarelo, isso aí dá para entender o porquê que você fez. Aí tudo bem. Mas tem uma coisinha que é sobre a espessura do contorno do gráfico. Tem hora que tá mais grosso, tem hora que tá mais fino. Eu falo essas coisas porque eu tenho toque. Então é meio complicado. É só isso, assim.
Aí legal, aí o quadro é interessante, porque você traz o quadro com a coloração que você pôs lá justamente dessas bordas desses gráficos. Isso é interessante. Ajuda bastante, né? Acho que você chegou em boas considerações finais, que foram essas discussões, acho que está bem interessante, as referências estão boas. Assim, do meu ponto de vista, Vanise, seu texto está adequado, seu mestrado tá excelente, assim, você fez o que precisa ser feito para ter um mestrado, tá certo? Eu só agora focaria em deixar esses detalhes, dar uma roupagem aí que fique ok aí na sua dissertação, só para fins de depósito, né, na biblioteca, né, porque isso aí vai ficar para outros alunos do Érico, até para você mesmo, então, futuramente para os seus alunos, então, né, é isso. Bom, Érico, é isso que eu tenho para falar, não tem muito mais, tá tranquilo. É bom vir em banca fácil, assim, de dar parecer. Que bom, Ricardo. Eu agradeço muito sua disponibilidade e seus comentários, muito bom. Muito obrigado, é sempre bom esse olhar. O olhar do Ricardo aqui sempre contribui bastante. Bom, eu teria assim, um monte de coisa para falar, tá? Só que a Vanise já olhou assustada, né? Do tanto que eu falei já, né? Mas, vou falar rapidamente. Assim, por mim foi muito legal, foi gratificante ver o resultado do Vanise. Foi difícil, assim, desde a elaboração da hipótese, será que a gente está atirando no lugar certo? Será que a gente está investigando algo que não vai ter relação nenhuma? A gente encontrou algumas relações interessantes. A gente conseguiu, acho que você conseguiu dar a sua contribuição, né? Eu acho que um trabalho de conforto urbano, o conforto urbano ele é uma área bastante ampla, envolve diversas outras áreas. Então, a gente falou aqui de psicologia, falou de física, falou de engenharia, falou de arquitetura, de planejamento urbano. Estamos falando de várias áreas. Então, assim, realmente, você percebeu que não é fácil elaborar um argumento científico, né? Tudo que você vai falar tem que ter uma base matemática, estatística, tem que ter uma base na física, uma base sólida para que você consiga afirmar. E você ia buscar, né, até onde você pôde fazer, né? Então, e aí que a gente chegou a um momento que essas respostas a gente não consegue dar com esse planejamento de trabalho. Assim, então, a gente começa a sair ou da nossa área, né, que aí a gente tem muita dificuldade de atuar, no caso se a gente enveredar pela psicologia, não vou ter condições de te ajudar. Então, mas a gente percebeu, né, que à medida que você vai evoluindo, as perguntas vão surgindo, elas vão brotando e vai nos instigando, a gente vai buscando novas informações, mas também tem que saber o momento de parar, né? E o momento de parar não é somente a defesa, não é somente o tempo de defesa, né? Então, normalmente é isso, né? Então, até aqui a gente conseguiu chegar. Se a gente tivesse mais tempo, mais 2 anos aí você ia... Mas aí não seriam aquelas perguntas, seriam perguntas mais complexas ainda, né? Que aí são questões de doutorado, tá? Mas eu achei que, para mim, foi um aprendizado também, assim, embora eu já tenha orientado alguns trabalhos na área de conforto urbano, embora o meu doutorado tenha sido na área de conforto urbano, também eu venho aprendendo bastante coisa nova, então não tenho domínio de tudo, não tenho domínio completamente dos equipamentos, dos métodos. Cada hora aparece um método novo, aparece um trabalho revolucionário novo que a gente não está atento e que normalmente a gente não estudou ainda e chega e nos pega de surpresa, mas isso faz parte da ciência. Eu mesmo, assim, quando eu estava fazendo doutorado, quando a gente está estudando, você fica muito atento ao que está sendo produzido, né? Então, no meu caso, eu tenho que estar atento ao que vocês estão fazendo. Então, eu dedico mais tempo para a leitura dos trabalhos dos alunos do que para os trabalhos que estão sendo produzidos atualmente, né? Então, eu fico um pouco mais afastado da ciência atual. Mas a gente precisa fazer essa renovação, principalmente nos congressos, e ter sempre o hábito de fazer algumas leituras lá de periódicos que são
primordiais, que são essenciais na nossa área. Nem sempre a gente tem tempo para fazer isso, para fazer essas leituras, devido à quantidade de leituras que a gente faz das teses, dissertações e coordenações e tudo mais aí das atividades, tá? Mas, à medida que eu ia lendo o seu texto, eu ia sentindo essa necessidade de buscar novas referências, de buscar... Porque o seu trabalho foi despertando para perguntas que a gente, de fato, não tinha total domínio, né? E não é porque a gente não tem domínio, porque a gente é ignorante, é porque a ciência ela está evoluindo, ela está em evolução. Então, as perguntas que você está fazendo, outros pesquisadores estão fazendo ao mesmo tempo, né? E elas não foram feitas ainda, né? Até que ponto a infraestrutura de fato influencia? E o que é infraestrutura? Como a gente avalia a infraestrutura? Né? E onde entra o fator subjetivo também, qual é o peso disso? Então, se o PET é criticado, certamente tem esse seu viés da percepção, o seu viés da subjetividade envolvida nisso, né? E assim, a gente tem esse elemento, a gente tem outros parâmetros, que poderia ser um TCI também, que é um outro método, mas que, pelo que eu conheço, é muito parecido com o PET, né? Talvez a gente chegasse em resultados muito similares a isso. Mas a gente escolheu o PET e vamos tocar o barco, né? Foi isso que a gente conseguiu fazer. Se no futuro a gente desenvolver um trabalho parecido, ou nesse mesmo tema, certamente a gente vai incorporar os conceitos que estão sendo discutidos atualmente, né? Então, é assim, como todo trabalho científico, como todo mestrado, como todo doutorado, ele tem suas limitações. Você percebeu isso, tem as limitações de conceitos, da nossa própria formação, dos nossos preconceitos, são as nossas limitações mesmo, né? Mas buscar a informação sempre, isso você fez, né? Entrevistou, mediu, leu, testou, fez diversos gráficos, eu perdi as contas de quantos gráficos você me mandou aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, qual é a melhor forma de apresentar. Chegamos a comentar de mapas, como a professora Grace disse, né? Mas se a gente dedicar ao mapa, a gente não vai conseguir analisar os gráficos, então a gente teve que fazer algumas escolhas, isso é natural, né? Se a gente certamente tivesse mais tempo, os mapas estariam aí. Aí a gente ia perceber que, para fazer os mapas, só 4 pontos não bastam. Você teria que ter mais outros pontos, né? Existe um outro mestrado... também. Então, existe um outro mestrado que é parecido com o da Vanise, mas não tem o viés da questão socioeconômica, né? Que poderiam ser utilizados os dados também para elaborar esses mapas, né? Mas aí a gente optou por não utilizar, porque eles já são dados mais antigos, as áreas urbanas já se alteraram bastante, a gente acha que esses dados talvez não tenham muita relevância, né? Então pode ser que essas áreas já não sejam tão representativas, elas já mudaram hoje em dia, os trabalhos foram feitos há 5, 6 anos atrás, acho que já não tem tanta importância assim. Mas, enfim, de qualquer forma, Vanise, eu acho que você está de parabéns, você fez o que deveria, você deu uma sumida às vezes, né? Tinha que puxar às vezes, mas aí puxando você ia em frente, então precisa tomar um pouco de cuidado com a sua agenda, com os seus... Às vezes a gente se perde mesmo, porque a ciência é uma atividade muito solitária, muitas vezes solitária, e a gente acaba se perdendo nos nossos outros afazeres aí. Então, se você pretende continuar, eu fico à disposição, se você pretende fazer doutorado, publicar o trabalho, certamente, eu acho que você deve, eu acho que você já submeteu aí, já teve uma resposta, né, Vanise, da revista? Ainda não, acho que mês que vem, até mês que vem a submissão, então eu acredito que até lá eles devem... que eles devem retornar. Se submeteu, eles devem retornar até o mês que vem. Acredito que sim. Entendi. Então, tá bom. Aí, de qualquer forma, a revista vai pedir alguns ajustes, né? Você vai precisar, então, fazer essas correções que o Ricardo e a professora Grace fizeram. Tem 45 dias, na verdade, tem 90 dias para submeter, né? Pelo regimento da UFSCar, para submeter a versão final e toda a documentação. Então, isso a gente vai observar
com bastante atenção, acho que são detalhes que vão deixar o trabalho bem afiado, né, bem ajustado, e certamente vai ser uma boa referência que vai ficar lá no repositório, né? Então, de qualquer forma, eu agradeço o seu interesse, agradeço a sua disponibilidade, a sua dedicação, e parabéns pelo trabalho, Vanessa. Obrigada, Érico. Obrigada pelo suporte, pelo apoio. Quer comentar mais algo? Não, queria agradecer a vocês pelas colaborações, principalmente ao Érico, por me aguentar, por me puxar a orelha de vez em quando, volta aqui, mas deu tudo certo e só queria agradecer mesmo. Muito bem. Bom, gente, Vanessa, a gente vai precisar agora ir para uma outra sala. Vocês podem permanecer nessa, né? Se você quiser parar a gravação, se quiser continuar, tudo bem. Eu vou fechar a câmera e o microfone, aí eu sugiro também para o Ricardo e para a Grace ou sair da sala ou fechar a câmera. Ô, Érico, desculpa. Sabe nesses triângulozinho, quadradinho e bolinha aí? Uhum. Você pode ir aí e ir em sala temática. Eu não tenho porque eu não sou organizador. Ah, tá. Seria que você É só ela. Foi ela que organizou. Mas eu tenho. Você tem? Eu tenho. Uhum. Deixa eu ver. Sala Dividir a temática. reunião em grupos. Mas mas para mim não aparece também. Eu acho que só o organizador. mas é só o organizador. Aparece, mas é só o organizador que Pois, consta. então é melhor para outra. Então a Eu gente posso vai pra fazer outra. aqui tambem, não sei se eu estaria nas duas salas, é isso? Estaria. Aí você teria... Será? Aí a gente vai falar mal de você, e aí vai ficar gravado. E eu vou escutar e não vai dar. E você vai ficar... Aí nunca mais você volta. Então, eu vou parar aqui Tá, e eu vou vou parar de mandar o gravar link também, para o já. Ricardo e para a Grace. Então. Tá bom. Uhum. Eu vou sair dessa sala, depois eu retorno nessa.